Mais uma vez, esse quem vos fala é o Servo do Altíssimo, 20 horas e 58 minutos. A ministração dessa noite que eu quero compartilhar com você, foste comprado por um bom preço. O nosso texto base é 1 Coríntios 6, verso 20. Estamos aqui, numa série falando sobre casamento para os jovens nesse momento. Acompanhe, já estamos no terceiro vídeo nesse exato momento. Que Deus abençoe a tua vida, meu amado irmão e minha irmã, sejam todos bem-vindos. Quero agradecer o carinho por você que permite entrar no seu lar, na sua casa, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um forte abraço aos nossos irmãos do Ministério Deus e Amor. Eu sou cooperador aqui do Ministério na cidade de Alvorada, Parada 44. Quero mandar um forte abraço aos nossos irmãos na cidade aqui de Alvorada, também Porto Alegre, região metropolitana, como ali também Gravataí, Canoas, Esteio, Sapucaí, Novo Hamburgo, em todo o território aqui do Rio Grande do Sul, onde há o Ministério Deus e Amor, São Paulo, também Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, em todo o nosso país e no mundo nesse momento. Amém? Que Deus abençoe a todos nesse momento. Nós vamos falar sobre esse tema, foste comprado por um bom preço. 1 Coríntios 6, verso 20, é o nosso texto base nessa noite. E nós pedimos a direção de Deus. Deus, querido Pai, nos orienta, nos guia nesse momento e nessa hora. Eu não tenho nada de mim para passar, mas sim do Senhor. Então fala com o teu povo através dessa pregação nesse momento. Auxilia-nos, Senhor, e perdoa as nossas falhas, as nossas atitudes, as nossas transgressões. Abençoa aqueles que estão também nos hospitais entre a vida e a morte nesse momento. Que sejam livres, sejam curados, no nome de Jesus. Amém. Fala conosco, Senhor. Então, irmãos, o chamado aqui, a consciência espiritual. Você já parou para pensar na sua consciência espiritual, como ela anda? Irmão, Deus não nos chamou para uma fé superficial. Ele nos chamou para uma vida que glorifica o nome dele em todas as áreas, inclusive naquilo que ninguém vê. Foste comprado por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6, 20. Paulo não está falando apenas da doutrina, está falando de uma vida prática. O que você tem feito com o seu corpo? O que você tem feito com o seu corpo nesse momento? Muitos, infelizmente, porque estão na mão de Satanás, na prostituição, nas drogas, na bebida, vendendo o seu próprio corpo, quando ele é o templo do Espírito Santo, quando ele é o templo de Deus, fazendo orgia, fazendo swing e achando que Deus se agrada dessa imundície. Deus está bem longe. Você que se encontra nessa imoralidade sexual e perturbadora, você sabe que você tem audição de vozes, perturbação, insônia, angústia, tristeza, desânimo, depressão profunda, pela uma vida que você está levando, achando que o corpo pertence a você, mas você foi comprado por um bom preço, por aquele que morreu na cruz por você, que foi o Senhor Jesus. É questão de você raciocinar, analisar, parar e pensar. O que você está fazendo com a sua vida? Será que Deus se agrada da vida que você está levando? Será que Deus está se agradando da vida que você está vivendo? E se Jesus lhe chamar hoje à meia-noite, quem será o detentor da sua alma? Você que está no pecado. Deus ou Satanás? Quando eu falo da realidade de Corintos, que é a nossa no dia de hoje, a igreja de Corintos conhecia a palavra, tinha dom, mas vivia cheia de conflitos morais. E é assim que nós estamos vivendo. Irmãs com a roupa bem coladinha, justa, agarrada, infelizmente mostrando tudo, algo que era para mostrar para o seu marido, mas estão mostrando para a igreja inteira. E achando que aquilo é bonito, achando que aquilo está agradando a Deus, quando ela está arrastando várias almas para o inferno dentro da igreja. A mulher de Deus é sábia, ela se veste para o Senhor, ela não se veste para as outras irmãs, ela não se veste para o seu esposo, ela se veste para Cristo. Esse discernimento algumas não têm, esse entendimento algumas não têm. Sabe o que eles diziam? Tudo é permitido, Deus entende, cada um vive o que do seu jeito.
É o que nós estamos vivendo agora, nesse momento, nos dias de hoje. Em Coríntios capítulo 6, 12, mas Paulo responde com uma verdade eterna. Nem tudo que posso fazer convém para quem pertence a Cristo. Será que você pertence a Cristo nesse momento? Com as suas vestes, com as suas roupas que você tem andado? Não só para as irmãs, como para os irmãos que andam com aquela calça agarrada, aquela calça colada, apertada também. Você sabia que quem anda com aquelas calças é porque gosta de outro homem? É o homossexual? Quem anda com aquelas calcinhas justas em cima do altar? Ele está sinalizando a imoralidade de uma veste mundana que ele usa. Quando eu falo corpo como altar de Deus, em 1 Coríntios 6, 15 e 17, quando Paulo diz que nosso corpo é membro de Cristo, ele está dizendo: onde você vai, Cristo vai. O que você faz envolve Cristo. Você já parou para pensar nisso? Pecado sexual não é apenas fraqueza humana, é quebra de aliança espiritual. Provérbios capítulo 30, verso 12, há uma geração que é pura aos seus próprios olhos. Ele acha que é puro quando ele é imundo, quando ele é sujo, quando ele é podre. Como é que você está por dentro nesse momento? Como é que está a tua casa por dentro, meu irmão, minha irmã, nessa noite? Como é que está? Vivemos dias em que o pecado foi normalizado, mas Deus não mudou. Como é que está a tua vida? Como é que está o templo de Deus nesse momento? Casamento, solteirice, santidade. Eu quero falar para os casais nesse momento. 1 Coríntios 7, do verso 3 a 5. Deus se importa com a intimidade do casal. Frieza, distância e falta de diálogo abrem portas o quê? Perigosas. Aquilo que eu falei lá no primeiro vídeo. Tem muitos irmãos que infelizmente abrem brecha para o inimigo. Ele quer santidade, ele quer consagração, ele quer jejum, ele quer oração, mas a sua esposa ele não cuida. Vem o leão e arrebata e leva embora. Porque minha mulher virou a cabeça. Ou porque meu marido não. Porque um estava negando ao outro. E Paulo fala muito bem disso. E Jesus também diz que não é para negar um ao outro. Mas parece que há uma doença quando encontra Jesus. Começa a criar heresias, começa a criar coisas da cabeça, achando que é de Deus quando não é. É o próprio inimigo encostado, falando com ele achando que é Deus, ele está fazendo coisas erradas. Não conversa, não pergunta como foi o dia da esposa, não quer saber de nada, só quer saber de Jesus. E acha que a mulher tem que estar ali disponível para ele 24 horas, e tem que entender ele, e ela tem as suas necessidades, mas ele não quer atender, ou ela não quer atender. Cada um vai dar conta naquele dia. Amém? No Salmo 128, verso 1 a 3, a bênção começa no temor do Senhor. Será que nós temos esse temor? Eu quero falar para os jovens em 1 Coríntios 6,11 nessa noite. Mas foste lavado e santificado e justificado. Você não é o seu passado, mas também não pode viver como se o sangue de Cristo não tivesse valor. Quem sabe em Deus não negocia os seus valores. Quantos cristãos estão negociando os seus valores? Quantos que se dizem ser de Deus estão vendendo os seus valores? O que Deus está nos chamando a fazer hoje está lá em Lucas 12, 21. Assim que ajunta tesouro para si, não é rico para com Deus. Deus não está atrás de sua perfeição, mas do seu arrependimento sincero. Eclesiastes 2, 26, Deus dá alegria àquele que lhe agrada. Será que você está agradando Deus nesse momento? Ou está vivendo do seu jeito, como você pensa, como tem que ser, como você quer e não como Deus ordena? Momento, meu amado, é de decisão. Agora não é momento religioso, é um momento que é espiritual.
Se o Espírito Santo falou com você em alguma área do relacionamento desordenado, imoralidade escondida, frieza no casamento, vida dupla, culpa e vergonha ao afastamento de Deus, hoje Deus está chamando você de volta. É tempo de você ser sincero com a sua esposa. É tempo de você chegar e dizer: olha, eu tropecei, eu caí, eu errei, me perdoa. Preciso do teu perdão. Amém? Provérbios 29, 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece o quê? A cerviz. Amém? Você tem que ser sincero com você mesmo. Você tem que chegar para Deus e falar a verdade se você está no pecado, se você está no adultério, tanto homem quanto mulher. Quando eu e você somos chamados ao altar ou ao lugar de oração, eu quero nesse momento aqui fazer 3 convites para quem precisa de arrependimento. Você sabe que precisa alinhar a sua vida com Deus. Venha a Deus e não te expõe. Ele te restaura. Eu quero falar para os casais também que precisam de cura e restauração. Talvez o amor esfriou, a oração acabou, o diálogo se perdeu e Deus reconstrói aquilo que foi quebrado. Abra sua Bíblia ali em Provérbios 14, 1. Aqui é para os jovens que decidem viver em santidade, mesmo contra a cultura, mesmo contra a pressão. Santidade hoje é proteção aqui para o futuro. Amém? Que o Espírito Santo nessa noite venha falar fortemente ao vosso coração, dando entendimento, discernimento e revelação dessa palavra. E santidade aqui não é peso, é identidade. Obediência não é prisão, é proteção. E quem vive para Deus nunca perde o que realmente importa. Amém? Louvado seja o nosso Deus, a honra e a glória dada ao nosso Senhor nessa noite. Logo, logo, 21 horas e 10 minutos, entraremos com a ministração evangélica. Vale mais do que você imagina. Esse é o nosso próximo título. O nosso texto-chave é 1 Coríntios 6:20. Foste comprado por um bom preço. Mas o tema, você vale mais do que você imagina. Amém? Que todos fiquem na doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma excelente noite, 21 horas e 11 minutos. Estamos ao vivo para o mundo inteiro. Que Deus abençoe a tua vida, o teu lar hoje e sempre. Que todos fiquem na doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?